A venda de milhas mudou e eu vou te mostrar agora exatamente como que ficou e as duas oportunidades que você tem, tá? A partir disso, você pode escolher qual caminho você quer e sim realizar, tá? Infelizmente, muita gente está perdendo dinheiro porque está esperando demais, né? Está esperando a nova Hot Milhas, esperando a Max passar pelo processo, mas gente, não vai dar, tá? Mesmo que passem, aqueles preços que eles pagam, eles não são reais para quem vende passagens. Eu já vou te explicar. Pode ficar tranquilo que você vai entender, beleza? Então vamos junto lá que eu vou te mostrar todos os números aqui, ó. Como era a venda de milhas antes? Como era a venda de milhas antes? Primeiro, você vendia uma quantidade fechada, né? Você chegava lá, dizia que você tinha 300 mil milhas, colocava o usuário e senha e eles usavam e pagavam 90, 150 dias depois, beleza? Ok. Primeira coisa, gente, vender estas milhas em uma quantidade fechada. Isso é muito difícil de fazer, tá? Muito, muito difícil. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque quando você vende milhas, você não transfere para a conta da pessoa. Você simplesmente utiliza essas milhas para emitir passagens. Então, se eu compro 300 mil milhas de você, eu preciso ter um volume gigantesco de emissões para que eu encaixe as viagens que eu tenho dentro da tua conta. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então eu fui lá e eu emiti uma de 48 mil, emiti outra de 54 mil, aí eu emito uma de 32 mil, aí eu emito outra de 27 mil. Quando vê, tá faltando uma quantidadezinha para poder encaixar. Na maioria das vezes, a empresa que compra, ela não usa todas as milhas, porque ela não consegue. Com isso, ela perde dinheiro. Primeiro ponto, tá? Por que a Hot Milhas fazia isso? Porque ela não estava nem aí, né? Ela estava planejando um golpe, então para ela era indiferente. Ela não ia te pagar daqui a 150 dias mesmo, tá? Então, essa é a primeira observação interessante que a gente precisa organizar, tá? A segunda é o seguinte, ó. Como era essa venda era aqui, e a segunda, para você entender, você vendia toda a quantidade e eles iam, vou botar aqui, ó, usavam posteriormente, tá? Porque como você não recebia na hora, você ia lá, colocava teu usuário e senha, combinava o teu plano de pagamento, geralmente os melhores, né, era acima de 30 dias ali, geralmente era 90, 150 e pronto. Eles iam usando e te pagavam quando chegava. Isto acabou, tá? Isto acabou. Por quê? Vamos lá, primeira coisa que eu falei para vocês, ó. Você vendia uma quantidade fechada. Não, isso não vai acontecer. E o segundo, venda somente à vista, tá? Ou prazo curto. Aí eu diria assim, ó, até 10 dias. Algo acima disso está errado. Pode confiar no que eu estou falando. Por que eu digo que está errado? Porque não tem margem, tem muito risco, tá? Então você precisa entender isso na hora de vender. Marrone, como eu vendo as minhas milhas, cara? É para isso que eu estou nesse vídeo. Como eu vendo as minhas milhas? Tranquilo, vou te explicar. Como você vende as tuas milhas? Você tem dois caminhos: vender em sites que pagam à vista ou em até 10 dias, vender em balcões de milhas fechados. Já vou te explicar os dois casos. A vantagem de vender em sites que pagam à vista: você passa o usuário e senha, eles emitem e pagam, tá? A desvantagem: você passa o usuário e senha e fica em risco, né? Um mínimo ali, pelo menos, em risco, tá? Eles emitem e podem não pagar, tá? Por isso que você precisa garantir um prazo mínimo aí de 7 a 10 dias. Se eu fosse dizer uma outra coisa para vocês, é o seguinte, ó. Não, vou botar aqui, ó. Não venda para sites novos. Por que eu digo sites novos? Aqueles sites que antes não vendiam passagens. Porque esses caras vão ter que fazer uma intermediação e vai sobrar muito pouco para eles, tá? Então venda em sites que já existem aí há pelo menos 1, 2 anos, tá? A venda no balcão de milhas, o que acontece? Primeiro ponto, tá? 2.1 aqui, ó. Você precisa pagar para entrar. Por que, Marrone, que eu tenho que pagar? Para evitar picareta, tá? Se o balcão de milhas fosse gratuito, ele seria o balcão da picaretagem. Por quê? Porque muita gente está desesperada para vender as suas milhas. E muita gente está desesperada, vai vender e não vai entregar. A pessoa vai lá, vende, emite a passagem, a agência paga, ele vai lá e cancela. Muita gente faz isso, tá? Muito, é uma situação bem complicada. Por isso que balcão pago faz essa diferença, tá? Balcão, primeiro, porque a pessoa pagou. Segundo, porque ela vai querer continuar utilizando aquilo lá.
E terceiro, porque o mundo das milhas ele é pequeno, tá? Então todo mundo se conversa, tá? Hoje nós temos aí um grupo de segurança, que são os donos de balcões, os donos de projetos, e todo mundo se conversa, tá? Então o que é interessante você entender? Ó, venda de milha em balcão fechado, você precisa pagar para entrar, e aí vai de 600 a 2 mil reais, tá? Valores normais de acontecer, depende do prazo. Segundo, você vende e não... Vou botar aqui, ó. Você não precisa passar a 100. Vocês fazem tudo ao vivo, online ali, tá? Então já é uma segurança, você não precisa passar a tua senha. Você só recebe no Pix, tá? Para dar alguns exemplos aí de balcão de milhas, tá? Ó, vamos botar aqui, ó. Smiles você vende aí entre 15 a 16. Latam você vende entre 24,50 e 25,50. Tudo Azul nacional você vai vender entre 18, 17 e 19 reais, tá? Esses são os números do balcão fechado. Eu já falei para vocês que em breve eu vou fazer algumas análises aí de sites, tá? Mas como quando a gente fala de site, você precisa estar passando a tua senha e você vai receber menos, tá? Sim, os sites pagam menos do que isso. Os sites pagam menos do que isso, eu garanto para você. E o que a gente tem que cuidar aqui, ó? Um diferencial, tá? Os sites não compram milhas próximas do vencimento. No balcão, você vende milhas que podem vencer em 10 dias, sem problema nenhum, tá? Já ajudamos pessoas assim. Pessoal, hoje nós temos o nosso balcão de milhas, tá? A nossa comunidade, ó. Se você quiser entender como funciona, vai ter o link na descrição. E nós ainda estamos, como a gente sempre faz, a gente abre 10 vagas, tá? Por mês, 10 vagas por mês, e obviamente que as vagas estão abertas, tem os valores aqui, ó, por sinal, e também tem o preço, incluindo o preço promocional para essas 10 vagas que vai estar aqui na descrição, tá? Marrone, o movimento do balcão é grande sim, 1 milhão por dia. 1 milhão por dia. Deixa eu abrir aqui para te mostrar, para você me entender. Ó, há 13 minutos atrás tem gente ali, ó, tá? 13 minutos, olha só. Olha o dia inteiro. Olha só que loucura, tá? Vamos olhar aqui quantas pessoas tem hoje? Deixa eu pegar aqui, ó. 320 pessoas, ó. Tira os dois mentores, 318, tá? Marrone, mas o balcão do fulano tem 5 mil. Concordo, o nosso também poderia ter, mas é uma escolha nossa que não tenha. Por quê? Primeiro, nós acompanhamos as negociações, tá? Antes de você fechar com alguém, você pode me chamar e dizer, Marrone, me passa o histórico desse cidadão aí. Cara, me fala um pouquinho, me diz uma coisa, você consegue me auxiliar? A gente faz tudo isso, tá? Por isso que a gente não tem problema aí. E, segundo item importante, é que você tem demanda. Se eu colocar 5 mil pessoas no balcão, sabe o que vai acontecer? Só os desempregados vão vender. Porque eles vão passar o dia todo olhando para aquele grupo, enquanto que você tá aí na tua lida e não vai conseguir vender, tá? Sem falar que quanto mais gente, menor o valor, né? Afinal de contas, sempre vai ter alguém que aceita vender por 25 centavos a menos. Aí a agência vai lá e pede, pessoal, preciso de 200 mil milhas Latam, pago 25,50. Aí vem um e diz, cara, 25, o outro fala, opa, 24,80, o outro fala, não, peraí, 24,60. E aí? E aí você que se ferra, tá? Para mim seria muito mais fácil. Cobro menos, não auxilio, deixo todo mundo no Telegram se virando lá, mas não é justo para você, tá? Se fizer sentido e você tem acima de 200 mil milhas, e aqui vem uma dica minha, pra gente fechar. Ó, minha orientação pessoal do Marrone. Ó, vamos lá. Acima de 200 mil milhas, balcão de milhas. Abaixo de 200 mil milhas, sites. Observação. Se você tem Azul, tá? Sem CPF, que é o Interline e Azul Viagens, só vende no balcão. Então esse é um diferencial, tá? Acima de 200 balcão, abaixo de 200 site. Se você tem Azul sem CPF, tá? Dá para vender milhas da Azul sem CPF no Azul Viagens e o Azul Interline. Você vende no balcão, tá? Vai ter aí na descrição o link para vocês. Bora pra ação, contem comigo. E assim que você entrar, eu vou te mandar um WhatsApp, tá?